Eu achei essa lista aqui dos 14 festivais populares do Japão, que ocorrem que para conhecer mais a cultura japonesa, né? Ele é bem resumido, ele não coloca data, região em muitos casos, mas já dá para ter uma ideia, né? Por exemplo, esse daqui, Yuki Matsuri, ele ocorre na província de Hokkaido. É um festival de Sapporo. E como ele tem, ele não diz aqui, mas ele só diz também é, é na neve, né? Porque eles fazem as esculturas de neve, gelo. Ele não diz, mas 90% de certeza de ser no inverno que vai conseguir ver esse festival, né? Mas os festivais que você tiver vontade de ver, é só pegar o nome e fazer uma pesquisa mais profunda para saber qual é a região que tem, a história, o período que ele ocorre, né? Se é pago ou não, tal. Aí também tem um festival de Hakata, o Tonkaku, ele ocorre na Golden Week. Eu pessoalmente não gostaria de visitar o Japão no meio da Golden Week, porque é uma época que tem vários feriados lá, então que é no início do ano, né, comemorando o ano novo e tal. Então é basicamente tudo, muitas coisas fecham. Então você vai nessa época e não vai conseguir ir em muitos cantos porque vai ter muita coisa fechada. Mas porém tem esse festival que é exatamente comemorando domingo ou feriado, né? Que é o Donkaku, significa, né? Domingo ou feriado. É um festival que reúne cerca de 2 milhões de pessoas lá. Parece um desfile, né? Que nem o carnaval, mas puxando mais pro lado da cultura japonesa. Ele é interessante, eu só não achei interessante a época, porque beleza, você vai ver um festival legal, mas vai ter muita coisa fechada que você não vai conseguir ver nesse mesmo. Já também num período semelhante, o Bonenkai. Mas esse é mais um evento entre os japoneses, né? Que é um evento, é um festival para você esquecer o ano. Que normalmente as empresas japonesas realizam esse Bonenkai. Que é basicamente a nossa confraternização aqui no Brasil. As pessoas se reúnem nesses lugares chamados de Izakawais, não sei falar esse nome, e vamos beber com os amigos, fumar o porre para esquecer o ano e vai ter a Golden Week logo depois, então não precisa se preocupar do trabalho no dia seguinte. E um outro que até eu já comentei no meu primeiro roteiro do Japão, que foi uma das coisas que eu fracassei. Que eu queria ver um evento desse que é queimando uma montanha, fazendo um kanji gigante. Eu acabei indo para outro evento perto de lá, mas que não tinha nada a ver com, com uma montanha queimando. Eu queria muito ver um festival desse, que são os Yamayaki, significa montanha queimando. Esse eu tenho muita vontade, eu ainda vou ver um festival desse. Nessa próxima não vai dar porque o período não é esse que eu vou estar agora. Ele diz que as regiões do país antes da primavera. O que eu tava olhando era o que eu queria ir, ele era entre o verão e o outono. Mas tem vários outros, né? Então, mas eu não vi nenhum que ocorra na primavera, que é quando eu vou estar agora. Então, por isso que eu não estou muito correndo atrás deles agora, mas numa outra eu ainda vou conseguir ver essas montanhas pegando fogo. Aí tem esse festival de Asakusa, que também é uma celebração no bairro de Asakusa, em Tóquio. Ele é famoso por ter essas ruas tradicionais e tal. A principal é essa presença dos Omikoshi, que é uma espécie de santuário portátil que os homens vão levando lá. Isso é realmente relativamente comum nos festivais desses santuários assim, portáteis, que em cada festival tem o seu significado, né? Aí também tem o festivais que é o Obon, que são festivais que é mais para tradição budista, não é da shintoísta, que é para honrar os ancestrais. Acontece em meados de agosto.
que ele fala pleno verão no Japão, mas para mim o pleno verão no Japão é em julho. Agosto já tá começando a diminuir. Então, é porque deve ser talvez no início de agosto, né? As famílias vão prestar as homenagens aos seus ancestrais. E já deve ter visto muito nos animes, quando eles vão lá, alguns levam saquê e derrama na lápide da pessoa. Eles vão lá limpar a lápide também, passar uma água para cuidar, né, da lápide. E depois tem esses festivais que também até lembra essa dança que eles fazem ao redor dessa parte principal. O que vê também nos animes, no final dos festivais escolares, onde coloca a fogueira, eles vão dançando ao redor da fogueira e tal, todo mundo com movimentos semelhantes, né? Então ele é bem parecido. Já esse daqui eu achei bem diferenciado, que é o Mamemaki. Os homens se vestem, os adultos, né, se vestem de demônios, como dá pra ver aqui, e as crianças ficam jogando soja queimada nos adultos que usam essas máscaras de Oni para afastar o mal e assustar os demônios, né? Esse festival ele ocorre no início da primavera, então talvez dê pra na viagem dar uma olhada. Eu não tinha visto nenhum desse festival e tal, mas eu vou dar uma olhada de novo, que vai que eu consigo encontrar algum, né, pra ver. Já esse eu vou, que é o de Hanami, que é o festival da primavera, que é o mais famoso lá, que as pessoas vão é, admirar as sakuras, né? Se reúnem em grupos, fazem piqueniques com lanche e tal. Ou simplesmente só apreciando a natureza nessa época. Pois a sakura, ela é bem famosa lá porque é uma árvore que está o ano inteiro, entre aspas, feia, e só basicamente por uma semana no ano ela é bonita. E eles cuidam dessas árvores em vários locais, em vários parques, para só uma semana no ano inteiro ela estar bonita. Então, por isso, eles vão lá para contemplar essa beleza momentânea. E isso eu vou. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um piquenique, mas no mínimo um lanche eu vou estar comendo lá. Ai, que eu também já falei num vídeo mais recente, os Toro Nagashi, que são esses festivais de lanterna, que eles jogam as lanternas no rio e é quando os espíritos estão visitando a Terra, né, que é para homenagear os mortos, como a maioria das que é lanterna é para homenagear os mortos, a maioria, não todos. Aí tinha alguma tragédia, como o de Tóquio, se não me falha a memória, tinha um terremoto, o de Hiroshima é da bomba atômica. Então, todos eles têm algum desse tipo de significado. No Japão, a maioria é no período de agosto que eles ocorrem. Já o Hanabi é o que mais aparece nos animes, porque é da queima de fogos, né? Então eles são, vamos dizer assim, os mais bonitos visualmente, né? Que tem várias luzes e tal. Porém, eles ocorrem muito em julho e agosto, que é o verão, onde tá quente, muito quente, tem chuva, e aquele clima muito seco lá que é pior até que muitas regiões aqui do Brasil, mas é claro, por um pequeno período de tempo, né? Por isso que eu não gosto muito de ir nesse período para o Japão, pois pô, eu já estou no calor aqui direto, pegar um lugar mais quente ainda, que é só mais quente por um pequeno período, eu não tenho muita vontade de ir nos Hanabi por causa do período que eles estão. Se eles forem em outro período, eu teria mais vontade. Já esse eu não conheci, eu só fui conhecer agora, esse Dondo Yaki. Você descartar objetos que dão sorte vai te dar azar. Então é melhor queimá-los. Aí nesse mês de janeiro eles têm essa época do Dondo Yaki e esses objetos são queimados ou já e eles também buscam esses omikushi, que são papéis da sorte nos templos, né? Que é diferente daqueles aqueles papelzinhos que vem nos
Os papéis da sorte que vem tipo uns pastelzinhos, né, que uns biscoitos da sorte, né. É que você pega no tempo, pode vir muita sorte, azar, e ele tem vários pontos diferentes. Ah, na educação, na saúde, no amor e tal, ele vai dando vários, vários. É um papel bem grandinho, tem um desse. Esse daqui foi o que me surpreendeu, porque o Tanabata Matsuri é um dos festivais que eu mais queria ir. Porém, a história que ele conta aqui, que é a lenda que diz que uma estrela se apaixonou por um pastor e eles se apaixonaram e a paixão deles era tão forte que eles deixaram as obrigações e acabaram sendo deixados de lado. O pai da estrela, que era uma princesa, né, era o poderoso rei celeste e castigou os amantes, separando eles pela Via Láctea. Mas Deus, porém, se compadeceu com a tristeza da estrela e propôs um acordo entre eles. Os dois poderiam se encontrar uma vez ao ano, que seria o Danabata, e desde que eles atendessem os pedidos vindos da Terra. Por isso, milhares de pessoas japonesas escrevem os bilhetes e os penduram em bambus decorativos. Mas a história que eu conhecia antes, ela é um pouco diferente. A que eu conhecia era que o pai da estrela, né, ele contratou tipo, um engenheiro, não era um pastor, um engenheiro assim, né, ele fazia construções, carpinteiro e tal, né. E ele estava trabalhando para o pai da princesa. Porém, ele se apaixonou pela princesa e deixou de fazer o trabalho que o pai, né, da estrela tinha obrigado a ele. E por uma punição pelos dois, ele separou os dois pela no o ano inteiro, com exceção de um dia que essas duas estrelas podem se aproximam de novo e eles vão estar juntos. E as pessoas vão lá comemorar e colocar os seus desejos no bambu. Essa era a história que eu conhecia antes de ver essa daí. Agora, se a minha tá errada, eu não sei, mas eles são bem parecidas, né? E os dois últimos é o Hina Hakashi, que é um festival que as crianças elas fazem bonecos tradicionais e colocam em pequenos barquinhos, que dá pra ver aqui na imagem. Eles são jogados rio abaixo. A intenção é que as crianças vão passar má sorte para os bonecos e os bonecos são levados assim, levando a má sorte com eles, né? E a criança não vai ter mais essa má sorte. Já esse outro festival aqui de Aomori Nebuta, que é de uma região, e tem um da outra região de Hirosaki Nebuta. Não me pergunte por que um tá com P e o outro tá com B. Os nomes bem parecidos, né? Mas é basicamente como se fosse um carnaval também. Eles fazem carros com imagens de samurais, demônios e tal, e vão desfilando pela cidade. Lembra um pouquinho o nosso carnaval, mas sem muita bagunça. Aqui no Adventures for Nerds, a nossa missão é explorar o mundo geek sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente, explore o universo nerd e economize na jornada. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura. Até a próxima! Aventureiros!